2009, a Corinthians campeão paulista no Pacaembu, colocam você no... Você, o Ronaldo também tava? Não, Ronaldo só não, você. eu. Sobe lá num guindaste. Tipo um guindaste. Um guindaste pra você levantar e pega fogo, mano. Que loucura, isso é loucura. Quais jogadores estavam com você ali? Não, só tava eu de jogador, tava o Andrés, presidente, tava... Acho que o Orlando Silva, que era secretário de esportes, alguma coisa assim. E tinha outras pessoas, mas que não eram atletas. O pior, os atletas estavam embaixo. A taça pesada demais. Eu pego a taça, levanto, começa o negócio do episódio do fogo, só que eu não percebo a quantidade de labaredas. E aí eu apoio a taça, que é um guindaste, paro aqui a taça para fazer assim com fogo, mas segurando a taça pesada. Para a taça não cair. Quando dá a labareda maior, o Orlando, ele se assusta assim, e aí ele empurra a taça, e a taça cai, mas cai para dentro do guindaste, não cai para baixo. Se ela cai para baixo, baixa a cabeça de um, cara, poderia ter acontecido uma fatalidade, porque a taça era muito pesada, a gente estava ali a uns 3 metros de altura, né? Cai para dentro e tal, aí não aconteceu nada, beleza. A gente chega no vestiário, eu tiro a chuteira, eu olhei assim, não, eu vou tirar a chuteira, minha chuteira esquerda, rasgada. Como que estranho, tomei um pisão no jogo, não percebi, mas é normal, né? Porque calor do jogo e tudo, aí eu tirei a chuteira, o meião tava sujo de sangue, no dedinho, assim, no mindinho. Nossa, não lembro mesmo desse pisão. E forte, na hora que eu tiro a meia e pego no meu dedo e mexo, tava rangendo. Putz, parece que eu quebrei esse dedo. Aí fui no doutor, ok e tal, olha aqui. E aí, pô, William, acho que quebrou, cara, a gente tem que tirar uma radiografia. Não, amanhã a gente preocupa com isso, hoje vamos comemorar. E aí depois eu parei para pensar assim, cara, não foi o pisão. Foi a taça, ao cair, ela cai no meu pé, corta um pouco a chuteira e eu fiquei 2 semanas fora. Eu não joguei na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense lá, que a gente estava tomando 3-0 e aí termina 3-2. Eu não joguei aqui e eu não joguei no primeiro jogo contra o Fluminense aqui, que estava recuperando. E volta ainda com o dedo quebrado, porque, enfim, estava precisando. Isso do título paulista de 2009. Parabéns para a Federação Paulista, né? O que os caras põem nessas porra dessas taças? Eu fico imaginando o Ronaldo, falando assim, Capita, tem festa, mano, é campeão paulista, velho. Mete a faixa. Não, mas você era solteiro, deu para dar uma quebrada, pelo menos, né? Não, namorava, mas minha namorada não estava aqui, eu fui celebrar porque ela não estava. Tá quebrada que eu falei é só comemorar. Não. Não, se tivesse solteiro, dá para quebrar. O solteiro quebraram, com razão. Sabe que eu lembro que eu ia aos jogos no Pacaembu e era tradição quando acabava o jogo. Lá, a gente passava na rua Tupi, que tinha um prédio absurdo, e os caras falavam assim: era o Ronaldo morava na cobertura de um apartamento na rua Tupi. Que o William deva ter feito algumas visitas ao Ronaldo, né? Até porque eu sugeri ele morar em Genópolis, que eu morava lá também. E aí, cara, que é um bairro legal e tudo, é contra fluxo, é perto do treino. E aí ele acabou gostando tanto que comprou essa cobertura lá. Aí pra ele não ficar sozinho, de vez em quando ele ia lá, entendeu? Imagina tocava o telefone. Imagina tocava o telefone, Ronaldo, presidente, me ligando. Vem que tem churrasco hoje. E a Copa do Brasil. Aí na sequência a Copa do Brasil, que o Corinthians ganha, e tem um lance emblemático. Você participou de 2 coisas emblemáticas, que foi pegar fogo na taça e o anão do D'Alessandro enchendo o saco, né, Fabrício? Como é que foi? Porque o Corinthians ganha o primeiro jogo 2-0 no Pacaembu, gol do Ronaldo e o Marcelo Oliveira, assistência pro Jorge Henrique, né? Isso aí. Que o André Santos estava suspenso. O André estava na seleção. Ele estava na seleção. Ele e o Nilmar estavam na seleção. Isso, que eram os 2 desfalques, um de cada time. Isso. O debate era esse, quem vai fazer mais falta. E aí chega no Beira-Rio, o Corinthians venceu aqui 2-0, já abre 2-0 lá. E a treta com o D'Alessandro lá? Como é que começou? O que aconteceu? Então, o que acontece? Eu vou falar, eu não falo muito desse assunto nos detalhes, mas vou falar. O D'Alessandro ficava xingando muita gente no início do jogo lá. E a gente foi muito preparado, porque o D'Alessandro já tinha tido treta com o Corinthians aí na época do River, né? O famoso pega-pega do Geninho, acho que o próprio Roger. Kleber lá, sim, acho que foi expulso o Kleber lá, e aqui o Roger, sim, tudo 2000, em cima do... 2013. E então a comissão técnica preparou muita gente e tal. Só que começou o jogo no Beira-Rio, o D'Alessandro ficava, brasileiro é tudo filho da... Brasileiro é tudo corno, e falando alto. E tinha o Christian, né? Que o Christian, volante, que tinha o escutupim mais curto.
Só que eu escutava aquilo, eu fazia, o Christian, fica tranquilo, Christian. O D'Alessandro falava de um lado, era o Capetinha querendo provocar, e eu, Santo, do outro. Eu, Christian, ok e tal. A gente fez 1-0, aí 2-0. Só que aí o Inter, no segundo tempo, empata, e no que empata, o Christian já ia ser substituído para ganhar tempo, estava tudo na programação, aí o D'Alessandro arrumou aquela confusão, é expulso. Só que aí, quando ele é expulso, ele não arrumou a confusão de cara. E aí eu me arrependo, porque quando ele passa, aí eu não aguentei. Aí eu falei, chupa aí, Rodê. E aí ele ficou cego. E aí ele vem pra cima e tudo, e gerou aquela confusão toda. Então, no final das contas, eu acabei sendo o responsável. Mas é aquela coisa, né? Você não tem sangue de barata. O cara tá ali provocando. Na hora que ele faz uma bobagem como ele fez, aí ele passou em frente, aí eu acabei soltando essa, e ele gerou aquela confusão toda. E você foi malandro no sentido de não entrar, porque você poderia, já tô ganhando, eu vou pra cima dele. E aí seria um cara expulso do Corinthians. Né? Sim. Talvez por isso até eu não reparei. Depois na TV que eu vi, que os amigos, mas você tava rindo. Não, mas imagina, vai ter um esboço assim de um sorriso, porque primeiro que é engraçado a cena dele, e porque assim, eu tava bem frio, né, sabendo que eu não ia entrar na confusão, né, mas foi feio por quê? Porque deu aquela confusão toda, poderia um ou outro jogador, né, enfim, ter partido para uma agressão de fato. Então, assim, não é uma coisa que eu me alegre, mas o D'Alessandro, ele provocou tanto que uma vez na vida... Você sempre foi um cara que trabalhou a inteligência emocional nesse sentido, até por isso você se manteve tranquilo nesse momento? Ah, sim, mas assim, é mais fácil você, quando você tá ganhando, você tá com quase o título, né? Eu falo de uma maneira geral, sim. Você nunca foi um cara explosivo? Ah, não. Dentro de campo eu sempre... Porque assim, defensor... Já é uma burrice se eu tomar cartão por reclamação, por exemplo. Bater boca com um atacante, você tá ali, vem o juiz, dá um cartão pro atacante, um cartão pro zagueiro. Cara, você tá morto, não pode fazer mais falta. Né? Então, assim, é uma coisa que eu fui me preparando sempre para não cair em pilha. Não só do D'Alessandro, de ninguém. De não ficar batendo boca, porque um zagueiro amarelado, você tem meio zagueiro. Né? A verdade é essa. E aí, quando a gente chegou para a decisão, a comissão fez isso para preparar todo mundo. Então, assim, eu também estava ali dentro daquela preparação. Mas dificilmente ia cair numa pilha a gente ali precisando demais, entendeu? São dois lances marcantes, porque se você perguntar quanto foi quem fez os gols, eu sei porque eu sou um louco, né? Quem fez os gols daquele Corinthians e Santos, final do Paulistão, o que ficou marcado no título? Os 2 gols do Ronaldo na Vila Belmiro, mas no Pacaembu é o fogo que pega na taça na hora que você está levantando. E no Beira-Rio, a imagem do título da Copa do Brasil é a corrida sua do D'Alessandro. E o que eu queria saber de você é o seguinte, depois de tudo isso que aconteceu, parou com o futebol, você viajou e tal, o D'Alessandro virou comentarista. Vocês se encontraram já alguma outra vez? Vocês já conversaram sobre isso? Já não conversamos. Assim, ele nunca falou nada, e aí eu respeito, eu também não toco no assunto, né? Mas ele já deu entrevista falando que é a cena que ele mais lamenta na carreira dele. Então, de fato, assim, eu também lamento de ter falado o que falei, mas as provocações iniciais, né, acho que ele acabou ali talvez aprendendo um pouquinho, digamos assim, que tudo tem limite, né? E o que ele fez, de fato, ele acabou extrapolando. Mas eu encontrei com ele no Cruzeiro, ele estava lá como gerente até ano passado, se eu não me engano, e a gente conversou, enfim, se abraçou e tal, como é que tá, beleza, então, mas assim, nada de conversar nesse tema.